Bom, gente, graças a Deus, boa noite. Deus é bom, Deus é fiel, hein? Mais uma reunião de homens. E a gente. Você pode até acompanhando por aí a apostila. A gente vai estar vendo os pontos da apostila. Eu vou dizendo as páginas para vocês, você vai acompanhando. Mas é muito importante a gente compreender isso aqui, que é o que compõe a nossa base doutrinária da igreja. Você compreendendo isso aqui, você compreende todos os fundamentos da Bíblia. Bom, vamos orar? Graças a Deus, né? Senhor Deus e Pai, graças te damos em nome de Jesus pela tua palavra. Pedimos nessa noite, Pai, compreensão, sabedoria, que a gente venha entender a tua vontade sobre nossas vidas, que venha agir conforme aquilo que o Senhor determinou antes da fundação do mundo. Graças te damos, Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda, Pai, a entender e compreender pelo fluir do Espírito Santo sobre nossas vidas. Graças te damos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Bom, eu tinha colocado como tema TULIP. TULIP é uma sigla aí. Essa TULIP é os 5 pontos calvinistas. Onde alguns chamam de 5 pontos, né? É os 5 pontos da verdade do Evangelho da Bíblia. E a gente vai estar iniciando aí como introdução na página 2. A página 2, vocês já vão estar vendo aí sobre essa TULIP, né? É um poderoso fundamento para a gente entender as escrituras sagradas. Página 2, a segunda página mesmo, para lá. Página 2. E aí, produção aí. Vamos lá. O que fundamenta a nossa fé, o que fundamenta as nossas ministrações, o que cremos, é nesses 5 pontos aqui sobre o Evangelho da Graça de Deus. Tá? Esses 5 pontos, você passando a estudar hoje, a partir de hoje aí, você vai ver que em toda a ministração, os cultos, o ensinamento, você vai perceber de 2 a 3 pontos desse aqui dentro das ministrações do Evangelho da Graça do Senhor, né? E ele está fundamentado em alguns versículos, que está lendo para vocês aqui, está lá em Efésios, por exemplo. Efésios capítulo 2, verso 20, diz que é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados pela habitação de Deus no Espírito. Você vai vendo que a palavra de Deus é o que sustenta a igreja e que fundamenta a nossa vida, entende? Então a nossa vida é regrada de acordo com as Escrituras. A nossa vida é regrada, nós como cristãos, esses pontos é o que marca a nossa fé e o que define a nossa fé em Cristo Jesus, entende? Então todo o cristianismo aí, principalmente nessa linha reformada, trata da importância desses 5 pontos, que é a depravação total, a eleição incondicional, a expiação definida ou limitada, graça irresistível e a perseverança dos santos. Esses pontos aqui eles estão todos ligados um ao outro e que está dentro do fundamento de todas as Escrituras. Vamos para o capítulo, lá, página 3 aí, e falar um pouco desse primeiro ponto, que é a depravação total do homem. Acredito que vocês já ouviram aqui bastante sobre isso também, mas é bom a gente lembrar e a gente colocar dentro desses pontos doutrinários, né? Então a doutrina vida cristã está baseada principalmente em cima desses 5 pontos. Onde diz no começo aí que todos os homens nascem pecadores e não têm a mínima condição de se achegarem a Deus. Precisam de uma intervenção de Deus e em suas vidas, pois todos pecaram e instituídos estão da glória de Deus. Um homem necessita de um Salvador. O que é a depravação total? Ou como chamam de depravação radical, né? É a corrupção total do homem, a incapacidade total também.
indica que toda criatura, todo ser humano em sua condição atual, ou seja, após a queda, é caracterizada pelo pecado, que corrompe e contamina, incluindo a mente. Então, todo ser humano, toda a humanidade, toda pessoa que está aqui na Terra, a Bíblia nos mostra que ela é depravada totalmente. Ela caiu por causa do pecado. Todos se extraviaram, a Bíblia diz. Todos pecaram, então todos necessitam de salvação, precisa de uma intervenção divina, precisa de um Salvador. Vê que essa mensagem a gente costuma ouvir já há alguns anos aqui, na mensagem expositiva, né? Que o homem ele é, na sua totalidade, depravado. Não há um pouquinho de uma coisa boa que possa convencer ou conquistar Deus. O homem ele está caído totalmente no seu pecado. Vamos lá. Por isso afirmamos que ninguém é capaz de realizar o que é verdadeiramente bom aos olhos de Deus. Ninguém é capaz de realizar coisas boas diante de Deus, porque ele é depravado, ele é pecador. Em contrapartida, o ser humano é escravo do pecado. A Bíblia diz isso, que o homem é escravo do pecado. O apóstolo Paulo ele fala isso claramente lá em Romanos capítulo 7, por exemplo, a partir do verso 14, ele fala, do verso 14 ao verso 25, que o homem é depravado totalmente e que ele é escravo do pecado e ele sabe o que é correto, mas quando vai fazer, faz o que é ruim, faz o que é mal. Então ele é depravado, pecador, né? Vamos lá. Escravo do pecado, por natureza hostil, rebelde para com Deus, espiritualmente cego para a verdade, incapaz de salvar a si mesmo ou até mesmo de se preparar para a salvação. Ou seja, o homem é incapaz de salvar a si mesmo, porque quando nos achegamos diante dos mandamentos, notamos que a gente não consegue cumprir os mandamentos. Por que não cumprimos os mandamentos? Porque somos pecadores, somos falhos. Mas não é falha em algumas coisas, somos falhos em todas as coisas. Em todas as coisas. Então o homem ele não consegue realizar algo bom diante de Deus, nem consegue se preparar também na sua própria força para a salvação. Ou seja, só a intervenção direta de Deus que pode mudar esta situação. Por isso que você vai vendo que Deus ele resolveu nos amar primeiro, ele enviou Jesus para nos salvar. Não foi porque alguém clamou e Deus enviou seu Filho. A Bíblia diz que ele resolveu nos amar. Ele vos deu vida, deixando vós mortos nos seus delitos e pecados, como diz lá em Efésios capítulo 2. Há uma intervenção divina para que o homem seja salvo, porque o homem, ele por si só, ele não presta, ele é escravo do pecado, ele erra, ele falha diante do Senhor, ele nega Deus pelas suas ações, não tem obra, a boa obra do homem, ela não é suficiente para o salvá-lo, entende? Só a intervenção direta de Deus pode mudar essa situação. Esta depravação total indica que o homem não possui a verdadeira liberdade de escolha. O homem não possui a verdadeira liberdade de escolha. Quando é que eu tenho liberdade, ou como os alunos chamam de livre-arbítrio, para escolher Deus ou não? Porque há uma ideia de que Cristo morreu pela humanidade. Cabe àquele a aceitar ou não a salvação, receber ou não, essa é uma ideia. Mas a Bíblia nos mostra claramente de que Cristo morreu pelos seus, a gente vai ver isso mais na frente. E o homem não consegue escolher Deus, ter livre-arbítrio para escolher o Senhor. Livre-arbítrio é poder de escolha sem ser influenciado por nada. E a Bíblia nos mostra que somos escravos do pecado. Se é escravo, já não tem liberdade, é escravo do pecado. Uma vez nasceu de novo, confessou Jesus, aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele passa a ser escravo de Cristo. Mais uma vez ele tem dono, ele não tem o livre-arbítrio para escolher Deus ou para escolher a salvação, determinar. Por quê? Porque ele está morto espiritualmente.
Por que tudo isso? Porque ele se encontra nessa condição do primeiro ponto que eu estou falando, da depravação total do homem. O livre-arbítrio foi corrompido também. Toda vez que o homem for decidir, ele o fará na direção oposta de Deus. Você vai ver que todo aquele que o homem vai decidir que ele, sem Jesus, sem salvação, sem a palavra, toda vez que ele vai decidir, ele decide contra a Deus. Ele decide de acordo com as suas vontades carnais. E a nossa vontade carnal é contra Deus. Entende? Eu não falo no livre-arbítrio ou da liberdade, a gente escolher coisas aqui no dia a dia. Decidir coisas, isso é normal. A gente passar o dia decidindo, tomar decisões para fazer coisas. Eu falo escolher ser salvo ou não. Não está na mão do homem. Isso há uma discussão grande, teologicamente falando, sobre o homem tem liberdade, o homem pode escolher ou não pode escolher, onde uns dão aquela linha arminianista, do arminianismo, e outros para o lado do calvinismo, que aí outra coisa a gente pode estar vendo depois também. Então, Efésios capítulo 2 aqui, do 2 ao 3, o Romanos também, 5, 12, que diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5,17: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte. Você vai vendo que o pecado entrou no mundo por um homem, que é o primeiro Adão, e a Bíblia fala que a remissão foi pelo segundo Adão, o pagar do preço foi pelo segundo Adão, que é Cristo Jesus. Então, a Bíblia nos mostrando aqui a condição que o homem se encontra nesse primeiro ponto, na sua depravação total, sem Deus, sem salvação, sem condição nenhuma de salvar a si mesmo. Segunda Crônicas diz assim, 6,36: não há ninguém que não peque, ou seja, todos pecam. Não há ninguém que não peque, somente Jesus não pecou. Isaías 53,6: todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um se desviou por seu próprio caminho. Cada um se desviou pelo seu próprio caminho. O povo debaixo do pecado, sem buscar a Deus, desviando. Essa é a situação da humanidade sem Jesus, na sua depravação total. Em Romanos 3, 9 e 12 diz que concluiremos então: estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem entenda, ninguém que o busque a Deus. Todos se desviaram, tornam-se injustamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Não há nenhum sequer. Então, veja que você vai vendo que quando os estudos das Escrituras levantam esse tema como depravação total do homem, que isso aqui surgiu desde o tempo da Reforma Protestante, que vem dando base à igreja, não é baseado numa ideia, num achismo, ou não, eu creio assim, então eu vou fazer. Não, é de acordo com o que as Escrituras nos mostram. Entende? Que o homem ele é depravado, que o homem não consegue se achegar a Deus com as suas obras. Já na parte de baixo aí tem Jeremias 17,9: enganoso é o coração acima de todas as coisas. Quem já ouviu falar assim: meu querido, vai lá, segue o seu coração. A Bíblia diz: enganoso é o teu coração. Por quê? Porque somos pecadores, depravados, sem buscar a Deus. Ele diz: confia no teu coração não, viu? Desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Em Tito 1:15 ao 16 diz: de fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem Deus, mas por seus atos a negam. Entende? Que não é só uma ideia, mas as nossas ações. Ele está falando aqui de toda a humanidade. As ações do homem sem o Senhor
é a ação que nega Cristo. Então, não é só aquela questão de dizer nega Jesus pelo falar, mas principalmente pelo que fazem, pelos pecados que cometem. Esse é todo o problema. Então, o problema da humanidade é que o homem ele não busca Deus porque ele é depravado. O homem, o ser humano, não busca o Senhor porque ele é morto espiritualmente. E na página 4 aí, vocês vão vendo, o homem é livre ou é escravo? Eu quero encerrar esse primeiro ponto aqui. O homem é livre ou é escravo? João 8,34 diz: respondeu Jesus, em verdade eu vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E quem disse isso foi Jesus, lá em João 8,34. O homem comete pecado, então ele é escravo do pecado. Aí eu pergunto, quem não comete pecado? Eu escravo do pecado? Não, eu tenho domínio próprio, eu sei me controlar de forma nenhuma. Escravo do pecado, o homem, na sua natureza carnal. Pastor, mas quando é que isso começa? Desde o dia que a criança nasceu, ela nasce debaixo da condenação, debaixo do pecado, porque ela foi concebida por meio do pecado. A carne do ser humano ela é pecadora, então a criança nasce pecadora, ela precisa confessar Jesus. Enquanto ela não compreende, não entende, enquanto o Espírito Santo não o convence, ela está debaixo de condenação. 2 Pedro 2,19 diz: prometendo-lhe liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Escravo da corrupção e com a falsa liberdade. O homem, ele é escravo do pecado, ele vive debaixo da condenação do pecado e a sensação que ele tem é que ele é livre e que o cristão é escravo, que o cristão não tem liberdade. Eu vou lá ser escravo de um rudimento, eu vou lá ser escravo de uma comunidade cristã, eu vou lá ser escravo de pastor, ou eu vou ser escravo de uma denominação. Eu prefiro estar no mundo, o mundo é livre, eu sou livre. A Bíblia diz: você é pecador, você é escravo. Entende? E que ao confessar Jesus, receber Jesus, ele se torna livre. Por isso que a Bíblia diz: foi para a liberdade de Cristo que vos libertou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Da escravidão do pecado. Então esse é o primeiro ponto, a depravação total do homem. Eu estou aqui dando base, por que é levantado esse primeiro ponto, a depravação total do homem? Porque as Escrituras nos colocam numa posição de escravo do pecado, e que precisamos de uma intervenção divina para a salvação. Agora vai aí na página 10, que a gente vai ver o segundo ponto. A eleição incondicional, página 10. Eleição incondicional, esse é o segundo ponto. Nos mostra aí o quê? Que Deus é quem vai ao encontro do homem. Na introdução em si, já vê que é Deus quem vai ao encontro do homem. Deus é o agente que escolhe seus filhos para a vida eterna. Não tem nenhuma condição para ser eleito, porque o homem é um pecador miserável e precisou de uma escolha soberana de Deus para que pudesse ser salvo. Deus, em sua soberania, escolhe, elege as pessoas para a salvação. Você vê que você começa agora a entender e a ligar ao primeiro ponto: o homem é escravo e precisa de intervenção divina. Deus escolhe, elege, eleição é escolher, Deus escolhe na sua soberana vontade. Deus escolhe quem Ele quer para a salvação. Logo que o quê? Tiramos o que? A nossa livre escolha. Porque a gente está morto espiritualmente, como disse o primeiro ponto. Estamos mortos. Não temos condição nenhuma de chegar a Deus. Aí Deus vai e escolhe esses mortos espiritualmente. Mas a Bíblia diz que isso aconteceu antes da fundação do mundo. Escolhe você para
ser salvo, eleito, elege você para a salvação. Por isso que é chamado de eleição incondicional, não é uma condição, é incondicional. Se fosse condicional, Deus disse assim: eu vou dar condição, meios, e se você se tornar melhor para conquistar a salvação. Mas como a gente é morto espiritualmente e não conseguimos ser bom o suficiente para conquistar a salvação, que seria condicional, aí por isso que a eleição é incondicional, ou seja, ele não leva em conta as nossas obras, o nosso estado que a gente se encontra diante de Deus, morto espiritualmente. Então Deus elege incondicionalmente. Ele quer saber se você é rico, se é pobre, branco, negro, em qual lugar que você se encontra, que você vive ou não, é incondicionalmente. Nada intervém à vontade do Senhor. Soberanamente Ele escolhe o pecador e salva ele. Por isso que é incondicional. A eleição significa escolha, né? É uma escolha. Escolha feita por Deus desde de toda a eternidade. Daqueles que Ele concedeu a graça da salvação. Você começa a ver os privilégios. Deus ele age de graça, concede graça para salvar um povo. Esta escolha não se baseia no simples mérito, ou seja, essa escolha não se baseia naquilo que você faz, os méritos, não se baseia nisso, ou na fé pessoal das pessoas que ele escolhe, ou seja, a escolha dele também não se baseia se você tem fé o suficiente, não é isso, porque até a fé ele também nos deu, não se baseia em algo de bom que você faz, nem na fé que você tem. É concedida, aliás, olha aqui, isso significa que a mesma salvação final ela é incondicional, é uma decisão soberana, né? A pessoa escolhe, vamos lá, mas se baseia na sua decisão soberana e incondicional, irrevogável, insondável. Isso significa que a mesma salvação final é incondicional, mas que é a condição em que assenta a fé. Ou seja, vamos lá, é concedida também pela graça de Deus como seu presente para aqueles a quem Ele escolheu incondicionalmente. Fé para a salvação é dada de uma vez por todas aos santos. A fé ela é dada uma vez por todas aos santos. Até ele dá o exemplo aqui de Judas, né? Ele diz assim no versículo 3: Amados, quanto empregava toda a inteligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder convosco, exortando-vos a batalha diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Foi entregue aos santos uma vez por todas a fé, mas é fé para a salvação. Você pode encontrar um ateu que tenha fé para ganhar dinheiro, fé para qualquer coisa, mas aqui fala da fé para a salvação. Entende? Mais na frente aí em Romanos diz 12:3: Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense a si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. A fé vem de quem? De Deus. O povo estava morto espiritualmente, Deus dá uma medida de fé. Então, não é porque você tem mais fé que Deus escolheu. Não, eu tenho mais fé do que fulano, então você salva fulano. Não é, tem nada a ver com isso. A salvação é uma escolha soberana de Deus para com os homens, sem levar em conta a questão da medida de fé ou medida de obras que ele faz, né? Mas Deus reparte a medida de fé a cada um para que ele creia nas Escrituras, creia em Jesus Cristo, creia na morte e ressurreição e assim é salvo. E olha que lindo aqui, ó. Atos capítulo 13, verso 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se, glorificavam a palavra do Senhor e creram, preste atenção nisso, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Creram, outras palavras, todos aqueles que Deus escolheu para lhe dar a salvação, para lhe agraciar, uma graça soberana de salvar esse povo.
entendeu como a gente depende totalmente do Senhor, nossa fé, a nossa vida em Jesus Cristo. Continuando aí, crer é uma graça concedida aos eleitos em Cristo Jesus. Crer, você não vai crer para ser salvo, você foi escolhido e por isso que você crê, foi dado uma milha de fé, por isso que você crê. Crer é uma graça concedida aos que Deus destinou para a vida eterna. Olha o que Jesus disse, João 6,7: todo aquele que o Pai me dá, é muito forte isso, entenda, todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. A Bíblia nos mostra que a escolha de Deus não depende de nós, não depende do nosso livre-arbítrio, porque Jesus disse assim, tudo aquilo que Deus me deu, esse eu vou salvar. Cadê a vontade do homem aí? Cadê a opinião do homem? Cadê o dedinho do homem nesse feito que Cristo fez, Deus fez na sua soberana vontade, perfeita nessa aliança? Não tem. A gente só está sendo introduzido nessa aliança e sendo salvo. Entendeu? Jesus disse, eu vou salvar aqueles que meu Pai me deu, e nenhum sequer desses eles vão se perder, nenhum sequer. Já no verso 28 aí diz, e eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém arrebatará de minha mão. Jesus dá a vida eterna, eles não vão perecer, não vão se perder pelo caminho. Se eles se perdem pelo caminho, logo então a crucificação e a justificação, o que Cristo fez lá na cruz era em vão. Tinha falhas se algum de nós se perdêssemos, se algum dos eleitos, dos escolhidos. Mas há aquele que experimenta, a própria Bíblia diz, há aquele que experimenta da palavra, da boa palavra, do fluir do Espírito Santo na igreja, na comunidade, mas vão embora, não creem. Por isso que a própria palavra diz, ele era dos nossos, mas saiu, estava no meio de nós, a Bíblia diz, mas saiu porque não era de nós. Está falando do eleito, que não é eleito, que não é escolhido, e que experimenta as mesmas coisas que o escolhido experimenta. Entendeu? E embaixo aí tem essa declaração gerais, mostrando que Deus tem um povo eleito, que Ele predestinou esse povo para a salvação, e desta forma para a vida eterna. Então, você vê que o primeiro ponto é o homem totalmente pecador. O segundo ponto é a eleição incondicional. Não depende do homem para Deus eleger, não depende do homem para Deus escolher. Deus vai lá na sua soberana vontade e escolhe. Vai na página 13. O terceiro ponto. A página 13. Expiação definida. Expiação definida. Ou expiação limitada. A gente vai entender um pouco mais sobre isso. Ou seja, o sacrifício de Jesus Cristo foi eficaz para aqueles que Deus, em sua soberania, escolha, elegeu antes da fundação do mundo. Todos eleitos pelos quais Jesus Cristo morreu serão salvos. Quando fala da expiação limitada ou definida, não é porque é pouco demais. Quando ele fala limitado, é só para quem é aqueles que ele escolheu nessa fundação do mundo. É só para os eleitos. Lembra aquela frase? Muitos são chamados e poucos escolhidos. Esse poucos escolhidos foi por quem Cristo morreu. É limitado. Não se tira nenhum dessa escolha, não se introduz mais nenhum nessa escolha. É quem Deus escolheu, é por quem Deus morre, é por quem Cristo morre. Derrama o seu sangue e justifica, né? Chama-se também, essa expiação definida, chama também de redenção particular, redenção definida. Significa o quê? Que a obra redentora de Cristo foi apenas visando a salvação daqueles que têm sido alvo da graça da salvação.
Você sabia que você foi alvo da graça da salvação? Alvo da graça de Deus. Deus lhe atingiu com a sua misericórdia, sua soberana graça, na sua vontade. Então, é só para os seus. Há quem diga, mas Deus do amor, que ama, Ele escolhe um povo, mas deixa outros ir para o inferno? Pois é exatamente isso. Romanos dá um resumo, Romanos capítulo 9, dá um resumaço nesse ponto. Romanos capítulo 9, Paulo deixa bem claro que Deus escolhe um povo, que ele chama de vaso de honra, e deixa um povo a continuar caminhando para o inferno, que é o vaso de desonra, para o dia da calamidade. Um pouco mais abaixo ainda na introdução ele diz, a expiação é limitada na medida em que foi destinada para alguns e não para todos. É para alguns, não é para todo o mundo. Mas a Bíblia diz que Deus veio ao mundo para salvar, né? Todo aquele que nele crê, é para os que creem. Não é todas as pessoas do mundo, mas todas as pessoas que estão espalhadas pelo mundo que vai crer. Onde diz Isaías, por exemplo, Isaías 53:11, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos. Está falando de Jesus. Ele vai justificar a todos? Não, é a muitos, não é a todos. Justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Lembra que a Bíblia diz que ele levou sobre si cada uma das suas enfermidades, ele levou sobre si a condenação do pecado, e ele justificará a muitos, não é a todos. Então, esse é um ponto também da expiação limitada, não é para todas as pessoas, mas é para os que creem. Então aquele que resolver decidir crer é salvo. Sim, mas a Bíblia diz que aquele que resolveu, decidiu crer, foi pela vontade de Deus. Tem como escapar da soberania de Deus, porque a Bíblia diz que o querer realizar no coração do homem, quem faz é Deus. Então, quando o homem rasga o seu coração, expressa o seu coração, entregar a vida para o Senhor, porque a palavra lhe atraiu, está falando, ele está fazendo exatamente a vontade de Deus. Não é que ele tem uma livre escolha, ele só está atendendo a vontade do Senhor. Aonde diz aí, para concluir esse ponto, diz que na redenção, no entanto, Deus, terceiro parágrafo, na redenção, no entanto, Deus salva seus eleitos do pecado e do juízo merecido. Redenção pressupõe a criação, ou seja, é necessário haver uma criação, homens no caso, por quem Cristo morreu e redimiu. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Veja, Cristo disse, eu rogo por eles, por aqueles que Deus deu para ele, os eleitos, escolhidos. Eu rogo por eles, não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. João 17:9. Mas há quem pergunte, não é injusto não? Essa pergunta a gente pode fazer, mas Deus não é injusto não? Vamos lá. O pecador, por causa do seu pecado, o que ele merece? A condenação. E quem dá a condenação? O próprio Deus. Deus está sendo justo com ela, está dando o que ela merece. Você trabalha, no final do mês você vai receber o seu salário. Isso não é misericórdia, isso é merecedor, meritório. Você trabalhou e está recebendo o que você merece, o seu salário. Deus continua sendo justo, dando àquele que não crê o que ele merece, que é exatamente a condenação, que ele é separado da calamidade. Agora, aqueles que recebem salvação, aqueles que são salvos, atingidos pela graça do Senhor, Deus dá a eles o que eles não merecem, que é salvação. É chamado de misericórdia, é chamado de graça, de favor. É de graça, porque Deus quis.
Vê como é equilibrado? Deus continua sendo justo do mesmo jeito. Página 15. A página 15, a gente vai ver o quarto ponto. O penúltimo ponto, né? O quarto ponto é o quê? Vocação eficaz ou a graça irresistível. Vocação eficaz ou graça irresistível, dá no mesmo. Vamos lá. O chamado de Deus para a salvação nos eleitos é irresistível, ou seja, aqueles pelos quais Ele enviou Jesus para morrer pelos pecados, com certeza serão salvos. E se houver alguma resistência, ela será provisória. Ou seja, podemos resistir à graça de Deus? Sim, por um tempo. Mas uma hora o eleito vai se entregar. Vai se entregar à palavra, vai se entregar ao Senhor. A palavra diz: duro é recalcitrar contra os aguilhões. No Nordeste, o que seria? Duro é dar murro em ponta de faca. Né? Não adianta resistir, porque vai chegar uma hora que vai se entregar à vontade do Senhor. Essa graça, essa vocação eficaz ou graça irresistível, ela é conhecida como graça eficaz. Esta verdade ensina que a influência salvífica do Espírito Santo de Deus ela é irresistível, superando toda e qualquer resistência. Ou seja, quando Deus age na vida de uma pessoa, não tem para onde, ela vai se entregar. Ela não resiste a Deus até o fim, ela não consegue resistir. Por quê? Porque Deus escolheu ela antes da fundação do mundo, ela deu para Jesus, ele deu ela para Jesus morrer por ela e salvar. Jesus disse que nenhum sequer vai se perder. Então você vai ver no plano completo, bem redondinho, aí se concretizando. Então ela é eficaz. Deus escolhe, Deus dá ela para Jesus e ela vai ser convencida pelo Espírito Santo a se voltar para Jesus para ser salva, completando o plano de Deus. Um pouco mais embaixo ele diz, em Efésios 2,8, é uma passagem muito conhecida em nosso meio, que diz que porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Veja que no 8 ele diz, a graça pela fé, pela graça e pela fé é que somos salvos. Isto não vem de vós. O que não vem de vós? Nem a graça não vem de você, a decisão de se voltar para Deus, muito menos a fé. Vem de Deus também. Graça, fé, escolha, vem tudo de Deus. Para sermos salvos. E a Bíblia chama isso de dom. Então você tem o dom da fé, o dom de crer no Senhor para a salvação. Por que isso precisa ser desse jeito? Aí o verso 9 de Efésios, no capítulo 2, explica, não de obras, para que ninguém se glorie. Se dependesse das nossas obras, íamos bater no peito, Deus só me salvou porque eu fui bom o suficiente para Ele me salvar. A gente não precisa de muita coisa para se gloriar. O ser humano precisa de muita coisa para se gloriar. Um pouquinho já é o suficiente. Então, ele diz, olha, você é salvo pela graça mediante a fé. Não vem nada de vocês, para que vocês não se gloriem. É isso que ele está dizendo aqui. Como é muito cuidado conosco, né? Para que a gente não se perca. Ele diz, a salvação pela graça mediante a fé demonstra claramente que depende exclusivamente de uma intervenção sobrenatural de Deus e da sua palavra na vida do ser humano. Está claro que depende totalmente do Senhor para que a gente sejamos salvos e não das nossas próprias obras. E aí vamos ver em Romanos aí, capítulo 7, verso 14, o que Paulo disse, eu até citei agora há pouco também. Porque bem sabemos que a lei ela é espiritual, ela é perfeita. Todavia nós somos carnal. Veja o homem escravo do pecado, vendido à escravidão do pecado. Isso significa que nunca, por livre escolha, o homem deseja ir até Deus. Por isso que Deus veio até a gente. Pelo fato de nós do mesmo estar completamente escravizado pelo pecado. Deus tem que intervir. Porque senão a salvação não acontece.
É exatamente isso que o Espírito Santo faz nos eleitos, abrindo os olhos e os fazendo crer no Evangelho de Jesus Cristo. Vê como a graça se alcançou, sem a gente merecer, abrindo os seus olhos para que você cresça em Jesus e você recebesse salvação. Vai para a próxima página, e o último ponto, dos 5 pontos, tulipe, né? Dos 5 pontos que definem o Evangelho da Graça de Deus. Página 16, perseverança dos santos. Perseverança dos santos. Você vai ver que a maior evidência de um salvo é a perseverança. É a maior evidência. É a maior evidência de um ser humano de que ele é salvo. É o homem que persevera. Vamos lá. Aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo tiveram seus pecados perdoados. Não é isso? Atenderam ao chamado divino. Aqui ele está definindo praticamente todos os pontos que já lemos. E nunca mais poderão perder sua salvação. Deus preserva até o fim aqueles que Ele mesmo escolheu e salvou. Deixa claro que a salvação é eterna. Não tem como perder a salvação, porque você vai ver esses 5 pontos que não dependem do homem. E há uma dependência totalmente de Deus. É conhecida a perseverança dos santos, ou segurança eterna, né? Este 5º ponto revela que aqueles a quem Deus chamou para a salvação e depois a comunhão eterna com Ele. Deus salva, chama para a salvação e para a comunhão eterna com Ele. Ou seja, é um povo que, independente de qualquer coisa, ele continua crendo. Não é as coisas que acontecem ao seu redor que definem se você vai continuar crendo no Senhor ou não. É o que Deus fez por você que você crê. É o que Cristo fez por você lá na cruz, por isso que você crê. Não é governo, não é situações, não é dificuldades, adversidades que vai definir sua fé. Sua fé está firmada no Senhor. Por quê? Porque você foi escolhido antes da fundação do mundo. Você consegue perseverar até o fim. Não é algo que vai tirar isso de você. Você persevera até Cristo voltar. Você sofre até Cristo voltar. Você se alegra até Cristo voltar, independente da situação. Já no finalzinho do parágrafo aí diz: Jesus deixa claro que é impossível perder a salvação, porque Ele mesmo não permitirá que aqueles que o Pai deu para Ele não serão lançados fora. A Bíblia diz. É no finalzinho aí. Lançado fora. Não se perderão e jamais serão arrebatados das suas mãos. Da mão dele. Entende? Porque a aliança do Senhor é perfeita e é inquebrável. Não tem como você perder a salvação, porque foi Cristo lá na cruz que garantiu. E você, sabendo essa verdade, sendo convencido pelo Espírito Santo, você persevera até o fim. Consegue perseverar. Você não vive pela fé no que o pastor faz. Você não vive pela fé naquilo que acontece na igreja, ou no seu trabalho, ou em qualquer outro lugar. Você vive pela fé porque Cristo te salvou, te justificou. E no último parágrafo aí você vai ver que ele diz assim: ó, Jesus afirmou que aquele que crê nele receberá a vida eterna. Há uma garantia. Crê, vai receber a vida eterna. Ah, mas isso é loucura. A vida eterna não é aqui. A vida eterna não é aqui. Ele diz: se crê, continue crendo, que ele te garante a vida eterna. Se esta vida eterna pode ser perdida, então ela nunca poderia ser chamada de vida eterna. Você concorda comigo? Eita, perdi a vida eterna. Então como é que era a vida eterna? Há quem diga que vai dizer assim: não, a vida eterna é depois da morte. Aí é eterna. Mas a Bíblia diz que quando você crê em Cristo Jesus, você vai receber a salvação. E salvação é vida eterna. É eterno, que é eterno não se perde. Se perde aquilo que não é eterno, porque tem fim. Entende? E é fraco. Aquilo que se perde é inútil. Aquilo que se perde tem corrupção. Aquilo que se perde tem falhas. Mas por que não perde a salvação? Porque a obra que garantiu a sua salvação não tem falhas. Ela é perfeita, porque foi a obra de Jesus. Entende? Então quando você olha para a salvação,
E a garantia da salvação, você está olhando para a obra de Cristo, está olhando para Jesus e não para as nossas obras, que são falhas, limitadas, pequenas, fracas, corrompidas. Ela seria uma vida o que? Passageira, né? E não eterna. Graças a Deus, porque a promessa é de vida eterna. Então, Deus tem vida para nós e é vida eterna. Você foi na condição a qual Deus nos encontrou, a gente foi depravado. Esse foi o primeiro ponto. Depravado. Quem olhasse para nós nos condenávamos. Éramos condenados diante da lei, diante das escrituras. Depravação total das pessoas. Mas houve uma eleição incondicional de Deus. Essa eleição, Deus não levou em conta o tempo da nossa ignorância. Deus não levou em conta as nossas obras, mas Ele nos escolheu. Resolveu, separou para a salvação. A expiação ela é limitada, ou seja, Cristo morreu lá na cruz só por aqueles que Deus deu para Ele. Nada mais. Alguém mais. Agora isso pode com a multidão. O Apocalipse diz que perguntam: de onde vem essa grande multidão? Eles vêm da grande tribulação. De onde vem essa multidão? Eles vêm da grande tribulação. Uma multidão que a Bíblia chama de incontável. São os eleitos de Deus. A graça de Deus ela é irresistível. Não conseguimos ir contra a vontade de Deus. A vontade de Deus vai prevalecer em nossas vidas e vamos se voltar para Deus. E o fato de crermos, se voltar para o Senhor por vontade dEle, a gente consegue perseverar até o fim. A gente consegue permanecer até o fim, crendo, independente de qualquer coisa. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos em nome de Jesus, pela Tua palavra, Senhor, porque o Senhor nos alcançou antes mesmo da gente nem buscar. A gente nem buscava o Senhor, não queríamos, rejeitava o Senhor e o Senhor resolveu nos amar. Graças te damos, Pai, pelo seu favor e sua misericórdia sobre nossas vidas. Com grande amor com quem nos amou, perdoando os nossos pecados, não levando em conta o tempo da nossa ignorância, a qual a gente rejeitava o Senhor pelas nossas obras. Mas graças te damos, Pai, porque o Senhor colocou em nosso coração uma medida de fé, a graça do Senhor nos conduzindo para a vida eterna, por grande e pura misericórdia sobre nossas vidas. E assim, Pai, seguindo a Tua vontade, perseveramos até o Senhor voltar. Perseveramos, Pai, até chegar à vida eterna, a qual o Senhor tem preparado para nós. Assim como a Tua palavra, Senhor, o próprio Jesus nos afirmou que prepararia, está preparando um lugar para nós, para que aonde Ele estiver, a gente esteja com Ele também. Graças te damos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Deus é bom, né? Deus é fiel. Eu